Hoje eu quero te trazer uma reflexão sobre dois pontos: a postura do líder e a visão que o líder tem para construir sua carreira. Eu estou lendo esse livro aqui da Sheryl Sandberg, que ela é uma das mulheres mais poderosas no mundo, diretora de operações do Facebook, também atuou na Google, e ela traz vários pontos interessantes de maneira especial para as mulheres, mas que na verdade valem para homens e mulheres que estão trilhando uma carreira de liderança. E tem dois aspectos que eu achei muito interessantes nesse livro. O primeiro é quando ela traz a nossa necessidade de assumir a postura de permissão para ocupar espaços, principalmente olhando para a questão de mulheres que estão na carreira executiva, né? Ela conta uma história de que ela criou no Facebook um evento convidando vários executivos, pessoas importantes, entre eles o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Nessa reunião, nesse grande encontro, o secretário de Tesouro levou, junto com ele, 4 mulheres da sua equipe, 2 delas num alto posto de liderança e 2 uma liderança mais intermediária. Eu imagino que aqui, se a gente olha para a visão de empresa, seriam 2 diretoras e 2 gerentes. Quando eles foram iniciar a reunião, tinha um buffet, as pessoas foram se servindo para depois ocupar o lugar à mesa, essas mulheres se serviram por último e sentaram-se em umas cadeiras laterais ao lado da mesa principal de reunião. A Sheryl chamou elas para se unirem ao grupo na mesa principal da reunião. Elas hesitaram e acabaram ficando nessa posição lateral. E aí ela traz uma reflexão sobre isso, o quanto nós muitas vezes não ocupamos o nosso lugar à mesa, ou seja, não exercemos o nosso direito confiando que a gente de fato é merecedor de estar naquela posição, que a gente tem voz e a gente pode ser ouvido, que a gente pode se expressar e se sentir nas mesmas condições que todos que estão ali. Então, quando a gente está liderando, a gente precisa ter essa consciência, olhar para si e pensar: como é que está a minha postura interna? Quais são as minhas barreiras internas que talvez estejam me impedindo de ocupar espaços que estão abertos até para mim, ou de eu fazer com que a minha voz seja ouvida e relevante? Então, muitas vezes a gente olha para fora, né? As barreiras externas, institucionais, as dificuldades externas, mas a gente precisa começar olhando para dentro, para que a gente possa soltar, desprender aquilo que talvez na nossa cultura, na nossa formação, na nossa história de vida, tenha criado algumas amarras, e aí entra a questão do autoconhecimento, né? Eu primeiro percebo, reconheço em mim esse problema, essa dificuldade, para aí sim poder atuar nisso e ter uma postura muito mais ativa. O segundo ponto que eu achei muito relevante é a analogia que a gente tem em relação à construção de carreira, que muitas vezes a gente olha a carreira como uma escada, né? Um degrau, depois outro degrau. Eu assumo uma liderança de pessoas na pipeline, eu me torno um diretor, um coordenador, depois eu vou ser um gerente, depois um diretor, um vice-presidente, um CEO, mas isso olhando de uma maneira muito sequencial. E o que ela traz aqui é que muitas vezes a gente olhar para a analogia do trepa-trepa, lembra aquele brinquedo de infância que tem várias estruturas de metal, você olha, eu vou para esse lado, depois eu subo mais um pouquinho, às vezes para ter uma posição que funcione melhor, que me dê mais fluidez, eu tenho que descer um pouco no trepa-trepa para depois pegar um novo ângulo e subir mais alto. Então essa é a referência de quando a gente está no ambiente de trabalho e a gente vê oportunidades, talvez em outras empresas, inclusive, ou na mesma empresa, mas em outra área, que não é minha área de expertise, onde eu me sinto totalmente confiante, seguro, mas que eu posso fazer um movimento de assumir um risco e ir para o movimento lateral, né? E muitas vezes, além de ir para o movimento lateral, ou sair da minha zona de conforto e ir para uma outra empresa do mercado, ou até mudar de segmento de mercado para crescer mais rápido, para ampliar minha visão, para ter mais experiência, uma riqueza de amplitude, muitas vezes significa também eu descer. Talvez eu fui subindo, né, uma carreira mais linear, mas às vezes o meu propósito mudou, a minha vontade, a minha motivação é atuar numa área um pouco diferente. Mas para poder mudar essa atuação, eu tenho que ter a humildade de descer um pouquinho para começar um pouco mais de baixo, porque é uma área nova onde eu não sou tão especialista assim, né? E esses movimentos podem fazer muito sentido olhando para o longo prazo, para um crescimento amplo e também olhando para a nossa realização pessoal, fazer aquilo que eu realmente amo fazer, aquilo que me motiva, aquilo que me faz despertar de manhã e ir feliz para o trabalho. Então, como está na sua jornada profissional esses dois pontos? A tua permissão para ocupar o seu lugar à mesa e se permitir ser ouvido, colocar sua voz em movimento no mundo, e a sua capacidade de assumir riscos, olhar para um ambiente mais amplo e fazer escolhas que façam sentido na tua construção de longo prazo.
Te convido a curtir esse conteúdo e estar conosco aqui no YouTube para que a gente possa cada vez mais expandir nossa visão e ser líderes humanizados, conscientes, que também estimulem nas pessoas do nosso time essa capacidade de se posicionar e de assumir oportunidades com novos desafios e novas expansões.